Muito bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Que bom ter você na casa do Senhor nesta manhã. Eu tenho certeza que você veio aqui porque você foi atraído pela presença de Deus. Pedro disse um dia: para onde iremos nós? Se só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. O que é que nós mais precisamos, irmãos? Se não nos alimentarmos da palavra, de palavras de vida eterna. É por isso que você está aqui nesta manhã, porque a sua alma tem fome e sede da presença de Deus. Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus e para ouvir a sua voz. E que bom nós podemos estar aqui todos juntos, a você que está nos acompanhando pela internet também, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar acompanhando o nosso culto nesta manhã, e não apenas acompanhando, mas também cultuando a Deus conosco, que você possa ser ministrado também pela presença do Senhor. Eu quero que nós possamos abrir as nossas Bíblias, queridos, em 1 Crônicas, capítulo 12, e versículo 32. Eu quero ler um texto da palavra de Deus. O nosso tema neste mês é discernindo os tempos. E nós temos ali um versículo que é Isaías 33:6, que diz: Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Aleluia. Vamos abrir então em 1 Crônicas capítulo 12, versículo 32. A palavra de Deus nos diz o seguinte. Eu vou ler somente esse versículo, irmãos, porque como nós temos bastante coisas, você vai entender o contexto. Diz assim: dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Eu quero destacar nesta manhã essa parte desse versículo que nós lemos, que justamente fala sobre o tema que nós temos nesse mês, discernindo os tempos. A Bíblia diz que havia uma tribo em Israel, cujos filhos, cujos integrantes dessa tribo, eles tinham uma característica especial. E essa característica é que eles sabiam discernir os tempos. Que tremendo isso, não? Não era todo mundo que tinha essa característica, mas os filhos de Issacar, eles tinham uma característica especial, que era saber discernir os tempos. Queridos, discernir é conhecer, é entender sem se confundir. Alguém que tem discernimento é alguém que consegue entender sem haver confusão, sem ter nenhum tipo de confusão. Ele consegue entender perfeitamente sem se confundir. E a Bíblia diz que esses homens, eles tinham essa característica. Quem conhece, por exemplo, para a gente entender melhor, uma nota falsa, uma nota de dinheiro falsa, pode ser o melhor falsificador do mundo. Se colocar diante dele aquela nota, ele vai saber discernir o que é falso e o que é verdadeiro. Por mais perfeita que esteja, mas ele vai ver um detalhe ali que vai dizer: não, essa nota aqui não é verdadeira, essa nota é falsa. Porque ele tem discernimento, ele consegue saber exatamente aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é. E essa é uma das características mais importantes dos últimos tempos para a nossa vida, irmãos. Eu sempre converso com o pastor Rony e eu sempre digo para ele: sabe, pastor Rony, sabe qual é o dom que mais nós necessitamos, ou a característica que mais nós necessitamos nesses tempos em que estamos vivendo? Não é o dom de profecia, não é o dom, não sei, qualquer outro dom que você possa ter. O dom que nós mais necessitamos é o dom do discernimento. Precisamos discernir tudo o que está acontecendo no tempo que nós estamos vivendo, queridos. E quem vive a sua vida sem discernir os tempos que está vivendo, com certeza sofrerá as consequências disso. Antigamente, as pessoas que
têm um pouco mais de idade vão se lembrar que muitas pessoas diziam que bastava olhar para o céu, aqueles que trabalhavam com agricultura especialmente, que eles já sabiam se ia chover ou não. Verdade ou não, irmãos? Alguém viveu isso aí? Olha lá, temos irmãos aqui que viveram isso aí, só olhava para o céu e já discernia. Hoje vai chover, não vai chover nada, imagina, não tem nem nuvem. Estou falando que vai chover hoje. E discernia, conseguia saber exatamente o dia que ia chover. Isso é discernimento, queridos. Então, nós precisamos desse dom nas nossas vidas. E eu pergunto a cada um de nós nessa manhã, será que nós estamos conseguindo discernir os tempos sombrios que nós estamos vivendo? Ou será que nós não estamos conseguindo perceber a diferença de hoje para 20, 30, 40, 50 anos atrás? Será que a gente acha que está tudo igual, que não mudou nada? E nós vamos ver, queridos, na palavra de Deus, alguns personagens, algumas pessoas que não conseguiram discernir os tempos que estavam vivendo e alguns que conseguiram discernir esses tempos. E essa pergunta todos nós precisamos nos fazer. Será que eu estou conseguindo discernir o tempo que eu estou vivendo? Eu estou vivendo minha vida e tá bom, do jeito que tiver tá bom. Não é assim, irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis. Tempos sombrios, irmãos. Se você parar para olhar as notícias todos os dias, se você ficar o dia inteiro assistindo televisão, quando chegar no final do dia você vai estar com uma super depressão. Porque tudo te coloca para baixo, tudo encaminha para o mal. E nós precisamos discernir esses tempos. Se nós não discernirmos os tempos, nós vamos ser afetados por aquilo que esse mundo nos apresenta. E é importante que esse discernimento sempre esteja presente na nossa vida. Eu quero que nós possamos ler agora um outro texto que está no livro de Gênesis. Quero que você abra comigo, Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. Obrigado, Valdir. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. Amém. Vamos ler Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. Diz assim: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Vamos ler o versículo 7 também. Diz assim: Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Queridos, todos nós conhecemos a história de um homem chamado Noé. Todos nós sabemos, as crianças sabem quem é Noé. Tem a historinha da arca de Noé com os animaizinhos que vão entrando. É muito bonitinho, né? Só que quando a gente para analisar todo o contexto daquela época em que aconteceu essa história, que é verídica, está na palavra de Deus, a gente pode ficar um pouco chocado com a semelhança que há daquela época para a época que nós estamos vivendo. Noé, a palavra de Deus diz, é um dos poucos na Bíblia que diz que ele andava com Deus. Noé era um homem que andava com Deus. Imagine só, você está saindo da sua casa, o Silvio saindo lá de Mandaguari, e aí de repente ele vai na padaria comprar um pão, né, de manhã cedo, levar um pão de queijo para a Luciana, fazer uma cesta de café da manhã. Oh, glória! Né? Ontem aniversário, que bênção! E aí, no caminho, quem que vai junto com ele? Deus. Ô Silvio, você está indo lá na padaria? Tô. Eu vou com você. Eu vou junto com você. Vamos junto, vamos caminhando, conversando. Era assim que Deus se relacionava com Noé, queridos.
e que Noé se relacionava com Deus, eles andavam juntos, ele caminhava com Deus. Essa era uma das características de Noé. E Noé era um homem íntegro e justo. A palavra de Deus diz que Noé era íntegro e justo também. E ele era diferente dos outros da sua geração. Naquela época, conforme nós vemos agora no texto de Gênesis, a humanidade era perversa e se inclinava apenas e tão somente para o mal. Irmãos, como estão os tempos que nós estamos vivendo hoje, hein? Como estão os tempos que a gente está vivendo nos dias de hoje? É muito diferente disso aqui? Não. Irmãos, são cada aberrações que a gente vê, cada coisa que é de cortar o coração. Esses dias eu estava vendo nas notícias uma mãe que estava sendo julgada, porque, até me perdoe por citar isso, mas eu acho importante a gente poder saber que essas coisas estão acontecendo. Ela estava em julgamento porque ela havia matado a sua própria filha, uma criança de 10 anos, se eu não me engano, porque a criança disse para ela que o padrasto, o marido dessa mulher, estava abusando dela. E sabe o que ela fez? Ela pegou aquela criança, sufocou ela, a enterrou de cabeça para baixo, ainda viva, e depois jogou terra em cima. Imagine isso, irmãos. E quando o juiz perguntou para ela, por que você fez isso? Se você sabia que o seu marido abusava da sua filha? Ela disse, eu não tenho certeza disso. Eu não posso afirmar que ele abusava dela. Eu fiz, mas eu estou arrependida. Só palavra, irmãos. Sem nenhuma atitude de emoção, nada. Só palavras. Imagine isso, queridos. Quanta perversidade no coração de uma mulher que nem sei se pode ser chamada de mãe. Imagine isso. E naquela época de Noé, a geração de Noé era perversa, era má. E Deus decidiu destruir a todos eles, mas não sem antes prover uma oportunidade de arrependimento e de mudança para aquela geração. Deus poderia muito bem ter falado assim, quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com tudo de uma vez. Mas o que ele fez? Ele proveu uma oportunidade de mudança e de arrependimento. Como? Deus disse para Noé, Noé, você vai construir uma arca e você vai trazer os casais de animais e você e a sua família vão entrar e vai vir o dilúvio. Então, a Bíblia não fala que Noé pregou para ninguém, mas as pessoas que estavam ali estavam vendo o que ele estava fazendo. E ele estava lá construindo a arca conforme Deus havia dito para ele. E às vezes passava alguém ali por perto. O que está fazendo aí, ô maluco? Estou construindo uma arca porque vai vir um dilúvio, vai cair uma chuva e todo mundo vai ser destruído. Você é doido, rapaz. Que história é essa de dilúvio? Nunca choveu aqui na terra. Que história é essa? Você está maluco, rapaz. E as pessoas zombavam talvez dele. Olhavam para ele e diziam, isso é loucura. O pastor acabou de falar isso. É loucura. Isso não existe, você está viajando. Então, todos zombavam de Noé. Sabe por quê? Porque não entendiam os tempos que estavam vivendo. Todas as vezes, queridos, que o caos e o mal se levantam, isso é consequência da falta de discernimento. Quando não há discernimento, quando as pessoas não conseguem ver a diferença entre o que é bom e o que é ruim, o caos, o mal se levanta e prevalece. Mas, quando acontece isso também, Deus sempre levanta alguém para alertar, alguém para dizer, existe um caminho,
O povo daquela época não entendia o que estava acontecendo, eles estavam alheios à realidade. Mas Deus trouxe a revelação, Deus se revelou a um homem que o temia e que andava com ele, chamado Noé. E Noé pôde discernir os tempos em que ele estava vivendo, que eram tempos tenebrosos. Todos ao seu redor odiavam a Deus, não queriam saber de Deus. Ao seu redor só havia mal. Mas Deus proveu escape para Noé e sua família, porque havia obediência e temor em seu coração. Deus sempre vai prover um escape para aqueles que o amam, o obedecem e têm o temor dele em seu coração. Estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Quantas vezes a gente vai no supermercado, por exemplo, esses dias eu fui no supermercado com a Ana Paula e eu observei algo. Não foi um, dois, uns 3 pelo menos. Não sei como chamar isso. Duplas de meninas, adolescentes, juntas, fazendo compras juntas como se fosse um casal. Não estou falando de jovens, estou falando de adolescentes, tá? 13, 14 anos. E dava para perceber claramente isso. Elas estavam ali com aquele objetivo, né? E sem pudor nenhum. Abraçando, beijando, sem pudor nenhum, no meio do supermercado. E a gente se entristece, porque as pessoas estão cada vez se afastando mais de Deus. A perversidade, o mal tem dominado este mundo. Esta é uma geração, queridos, que não está discernindo os tempos de Deus, está se entregando cada vez mais ao mal. É uma geração cujos olhos estão cegos pelo Deus deste século. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As pessoas estão cegas. O diabo cegou o entendimento delas. Muitas coisas que há 50 anos, não vou nem chamar de pecado, irmãos, que eram coisas que todo mundo dizia, não, isso aí Deus me livre, isso aí, mesmo quem não era cristão, quem não seguia a palavra, hoje são normais, hoje são aceitas. E por que isso, queridos? Porque a humanidade está cada vez mais se afundando no mal, no pecado, na destruição. E o que é que eu e você temos feito a respeito disso? O que é que nós estamos fazendo para alertar o mundo? Será que as pessoas estão nos vendo construir a arca? Será que mesmo sem a gente falar, elas estão ouvindo que nós estamos construindo uma arca? Qual é o seu papel nessa sociedade perdida e longe de Deus? O que é que eu e você estamos fazendo para mudar essa situação? Ou nós não estamos discernindo esses tempos? Estamos simplesmente vivendo as nossas vidas, fazendo aquilo que a gente acha melhor, mas sem conseguir discernir esses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Essas pessoas, queridos, no mundo de hoje, elas estão vivendo suas vidas como se não houvesse Deus, como se os seus atos abomináveis não fossem ter nenhuma consequência. Eu posso fazer o que eu quiser, eu não estou nem aí, ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quero. E as pessoas não estão percebendo que um dia as consequências das suas atitudes virão. E não estou falando apenas de quem vive no mundo. Muitas vezes, pessoas que estão dentro da nossa igreja, eu digo da nossa igreja, não aqui da nossa igreja, mas de todas as igrejas, estão vivendo vidas que não agradam a Deus, e não estão imaginando que um dia as consequências virão sobre eles. O mundo, queridos, ele quer devorar os filhos de Deus.
O mundo zomba de quem prega e de quem vive a verdade. Assim como fizeram com Noé, que discerniu que aquele era um tempo difícil e que haveria salvação para aqueles que buscassem ao Senhor. Nós temos que também fazer a mesma coisa, mas o mundo vai zombar de nós. O mundo vai rir na nossa cara. Quando você for compartilhar de Jesus para alguém, alguém vai falar: eu não quero saber de Jesus. Eu quero viver minha vida. Essa semana eu fui fazer um trabalho num shopping grande aqui da cidade, um shopping bem conhecido, que acho que é o maior aqui, acho que todo mundo já sabe qual é. E a futilidade, irmãos, da vida das pessoas era incrível. A gente olha e fala: meu Deus, como pode alguém viver uma vida tão fútil, tão sem sentido? As pessoas estão preocupadas apenas em satisfazer os seus próprios desejos. As pessoas estão cada vez mais longe da ideia de que existe um Deus. E assim como nos tempos de Noé, era difícil, porque o povo estava longe de Deus e não estava discernindo os tempos que estavam vivendo. Zombavam de Noé, perseguiam, talvez a Noé também. Para com isso, para com essa história de arca. Você está gastando o teu dinheiro, está gastando o seu tempo com essas coisas de arca, deixa isso para lá. Não vai ter dilúvio nenhum não, Deus não vai fazer nada, que Deus que nada. É isso que as pessoas dizem para nós: para com esse negócio de ir na igreja. Você vai fazer o que na igreja? O pastor vai pegar teu dinheiro, para de ser bobo. É isso que as pessoas estão dizendo para a gente, porque elas não estão discernindo os tempos que nós estamos vivendo. Mas queridos, Deus ainda tem Noés nessa terra para chamar ao arrependimento. Eu quero ser um Noé para esta terra. Você quer ser um Noé para essa terra? Você está disposto a receber zombaria, a receber perseguição, a receber o escárnio das pessoas, para continuar pregando a verdade de Deus? Para continuar tendo que chamar a atenção com a palavra de Deus, mesmo que seja de uma maneira dura? Você está disposto a fazer isso? Porque Deus está buscando Noés nessa terra, para chamar o povo desta terra ao arrependimento, para dizer que o juízo de Deus virá sobre aqueles que não se arrependerem, mas que também a mensagem de Noé era: há um lugar seguro, há um lugar de refúgio. Se vocês que estão vivendo neste mundo disserem assim: não, eu me arrependo, eu quero uma mudança para a minha vida, eu não quero mais viver na perversidade, no mal, eu quero me voltar para Deus, eu quero ser como você, Noé, eu quero andar com Deus como você anda, eu quero viver uma vida reta, uma vida de obediência a Deus. Se alguém daquela geração, irmãos, tivesse tido esta atitude, você acha que Deus ia dizer assim: não, senhor, você não vai entrar aqui na arca não? Não, irmãos. Deus teria dito a Noé: Noé, pode deixar esse daí entrar também, porque há arrependimento, há mudança, há uma busca pela minha presença. Mas não houve ninguém que se arrependesse, não houve ninguém que decidisse buscar a Deus. Mas ainda assim, Noé estava dizendo: há um lugar de refúgio para aqueles que abrirem os seus olhos, discernirem os tempos de Deus. Há um lugar de refúgio. Essa é a nossa mensagem, irmãos. A igreja é o lugar de refúgio. A presença de Deus é o lugar de refúgio para este mundo que em breve acabará. E estou falando do mundo físico, irmãos, estou falando desse sistema que nós vivemos. Há um lugar de refúgio, e nós precisamos, como filhos de Deus, dizer às pessoas que precisam entender os tempos de Deus, buscando essa presença, assim como Noé buscou entrar na arca com a sua família. Nós temos ainda
Bastante coisas para falar, mas eu quero correr aqui. Eu espero que você tenha entendido esse paralelo que a gente fez dos dias de Noé para os dias de hoje. São muito semelhantes, irmãos, muito parecidos. E nós somos os Noés dessa geração. Mas também, a Bíblia diz que nos tempos do profeta Elias, havia corrupção. O mal tomava conta do povo de Deus. Eles estavam tão acostumados com o pecado e com estar longe de Deus, porque não havia ninguém que se levantasse contra o pecado, começando pelas autoridades do povo. O rei Acabe, ele estava subjugado por Jezabel, e ele era tão cego quanto o povo de Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31, diz assim, falando sobre Acabe, que ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Na época do profeta Elias, o rei da nação de Israel, o homem mais importante, que deveria levar a nação a buscar a Deus, a buscar a presença de Deus, ele estava caído. E ninguém discernia o que estava acontecendo. Todos se acostumaram com aquela situação. Ninguém entendia os tempos que o povo de Israel estava vivendo, o povo de Deus estava vivendo. Então, queridos, quando tudo estava mal, quando todos estavam acostumados com o pecado e com viver longe de Deus, o Senhor levanta uma voz, um profeta. O povo de Deus havia trocado a Jeová, que é o verdadeiro Senhor, por Baal, um falso Senhor. Você sabia que a palavra Jeová, ela significa também Senhor, mas o Senhor verdadeiro, e Baal também significa Senhor, só que é um Senhor com letra minúscula, é um Senhor que não é o Deus verdadeiro. E o povo de Israel havia trocado o verdadeiro Deus por Baal, que era um falso Deus, começando pelo seu rei. O povo de Deus tinha trocado o seu rei, o seu Deus, por um falso Deus. Então, queridos, novamente, quando havia caos, quando havia cegueira espiritual, Deus levantou alguém com discernimento e revelação. Um homem chamado Elias, que foi um profeta que todos nós conhecemos a história. Eu não vou ler porque você já conhece tudo o que aconteceu com Elias, quando ele desafiou os profetas falsos de Baal. A Bíblia diz que além disso também Elias confrontou o povo para que eles decidissem se eles queriam servir a Baal ou a Deus. E quando Elias faz tudo isso, a primeira coisa que ele faz, se você ler o contexto, é que você vai ver que ele restaura o altar do Senhor. Ele restaura o lugar da adoração. Quando a adoração está caída, irmãos, o mal prevalece. A perversidade, o desvio de Deus prevalece quando não há verdadeira adoração. Elias restaura o altar do Senhor. Por quê? Porque a falta de discernimento do povo havia feito com que a verdadeira adoração fosse esquecida. Eu estava pensando sobre isso, irmãos, e me veio essa imagem na cabeça. Era como se as crianças daquela época perguntassem para os seus pais: pai, eu tenho que adorar quem? A Jeová ou a Baal? Ah, filho, tanto faz, o importante é que você adore. Não havia diferença. Baal e Jeová, não tem diferença, o importante é adorar. Assim estava o povo de Deus. E então, no meio de toda aquela situação, Deus levanta a Elias como sendo a sua voz.
Elias conseguiu discernir os tempos que ele estava vivendo e ele não se conformou, como diz lá em Romanos 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando há discernimento, irmãos, vem então a presença e a glória de Deus. A restauração, a mudança de direção. A Bíblia diz que depois que Elias restaurou o altar do Senhor, enquanto os profetas de Baal clamavam ao seu Deus para que algo acontecesse, para que o sacrifício fosse consumido, nada aconteceu. Mas quando Elias clamou ao Senhor, desceu o fogo do Senhor. O fogo de Deus veio e consumiu todo o sacrifício. E então, aquele povo que estava longe de Deus, que não discernia o tempo que estava vivendo, quando eles viram a glória de Deus descendo ali junto com Elias, sabe o que aconteceu? Eles começaram a dizer: só o Senhor é Deus. Só Jeová é Deus, Baal é falso, só Jeová é Deus. Ele é o Deus que faz descer fogo dos céus, Ele é o Deus que quer a verdadeira adoração, só Ele é Deus. Estes são os tempos, irmãos, em que Deus quer usar a nossa vida para restaurar a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. Porque quando nós fizermos isso, haverá quem se levante e comece a declarar que só o Senhor é Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus e é somente a Ele que nós temos que adorar. Que Deus possa usar as nossas vidas como os Elias deste tempo. Os Elias que estão dispostos a adorar verdadeiramente a Deus e levar o povo a essa adoração. Mas, para nós ganharmos tempo, eu quero falar também sobre um outro homem na palavra de Deus, chamado Eli, um sacerdote de Deus. Quando Deus levantou ao profeta Samuel, ainda criança, o líder espiritual daquela nação tinha se perdido completamente, ele tinha perdido o discernimento. Era o sacerdote chamado Eli. Eli havia se tornado um homem religioso e decadente. Os seus olhos naturais estavam se escurecendo, ele estava começando a perder a visão. Mas os seus olhos espirituais também. A Bíblia diz que os olhos de Eli estavam tão fracos que ele não conseguia mais enxergar. Os olhos naturais. Mas isso também se refletiu nos seus olhos espirituais. Todos nós sabemos que a Bíblia diz que os filhos de Eli eram homens maus, que não faziam a vontade de Deus. E o que Eli fez? Ele deu vamos dizer assim, um pito, né, nos filhos dele. Ô filho, faz isso não. Deus não vai gostar disso não, viu? Faz assim não. Só. Quando na verdade Eli tinha que ter tido um braço forte. Filhos, vocês estão errados. Vocês estão indo contra a palavra do Senhor. O juízo de Deus vai vir sobre a vida de vocês. Eli não fez isso, porque ele não discernia os tempos que ele estava vivendo. Mas Deus usou a vida de um homem chamado Samuel, que foi a voz profética de Deus para discernir os tempos que o povo de Deus estava vivendo e para mostrar o caminho que eles tinham que andar. Deus não queria mais um sacerdote como Eli, que tinha cegueira espiritual. Deus desejava um sacerdote com o coração voltado para Ele, que fosse obediente e que levasse o povo à obediência também. Samuel foi a voz de Deus para uma geração que estava acostumada com o pecado, que não corrigia aqueles que estavam errados, porque começando dos sacerdotes, estava todo mundo mal. Mas Deus levantou a Samuel, meu Deus. Eu quero
já me encaminhando para o fim, irmãos. Mas eu quero que você leia comigo agora, 2 Reis, capítulo 7, versículo 9. Eu não quero me estender muito, mas eu preciso falar o que Deus colocou no meu coração. 2 Reis, capítulo 7, versículo 9. Você pode ler esse texto depois na sua casa, todo o que vem antes e o que vem depois. Diz assim: os leprosos então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Se você ler o contexto desse texto, você vai ver que a cidade de Samaria estava cercada. E havia 4 leprosos que estavam ali. E de repente, eles tiveram uma ideia. Olha, pode ser que a gente morra daqui a pouco. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar lá na cidade para ver como é que está. E eles entraram. E quando chegaram lá, sabe onde estavam os inimigos do povo de Deus? Tinham ido embora, tinham fugido. E todos os despojos, as riquezas, as coisas boas tinham ficado. Então, eles começaram a pegar aquelas coisas boas para eles, começaram a entender que aquele era um tempo de oportunidade para a vida deles. Eles discerniram o tempo que eles estavam vivendo. Todo mundo estava achando que era um tempo de destruição, o inimigo vai vir e vai acabar com tudo. E Deus já tinha trabalhado, Deus já tinha mandado os inimigos embora, e só tinha ficado os despojos, as coisas boas. E eles conseguiram entender isso. Então eles foram lá e pegaram muitas coisas boas para eles, mas eles entenderam algo e disseram assim: nós não estamos agindo certo. Todo mundo está achando que esse é um tempo de destruição e de morte, mas na verdade esse é um tempo de boas notícias. É um tempo de evangelho, que significa boas notícias. Quando todos estiverem achando que é um tempo somente de destruição e morte, Deus vai levantar os leprosos para dizerem assim: não, este não é um tempo de destruição e morte apenas, é um tempo de evangelho, é um tempo de boas notícias, é um tempo para dizer que existe um Deus que é poderoso para mudar todas as situações e que pode nos surpreender. E então a Bíblia diz que eles decidiram contar essas boas notícias a todos, abrir os olhos dos outros que ainda não tinham discernido aquela realidade. Aquele que tem discernimento, irmãos, ele consegue ver além do natural, ele consegue enxergar as oportunidades de Deus. Deus quer levantar você como um homem, como uma mulher de discernimento, para enxergar as oportunidades de Deus, para a sua vida, para esta cidade, para esta nação. Deus quer levantar a sua vida com o discernimento dos tempos, com o discernimento do Senhor. Se você discernir os tempos, o Senhor vai se manifestar e a glória dele virá. Este é um tempo, irmãos, onde nós temos que proclamar as boas novas, um tempo onde haverá uma grande colheita espiritual. Deus quer que a gente saia do nosso lugar cômodo, vamos sair do nosso comodismo e vamos anunciar às pessoas que existe um kairós de Deus, existe um tempo específico de Deus para esta nação, para esta cidade e para a vida das pessoas. Deixe que o Senhor use a sua vida com discernimento para proclamar as boas novas, para proclamar as boas notícias para este mundo que está perdido, mas ainda existe uma solução, ainda existe uma oportunidade de mudança. É preciso que nós possamos discernir os tempos. Deus está nos chamando a sair do nosso lugar cômodo e ir até o lugar onde está o inimigo, como os leprosos foram. Eles saíram de lá e foram até onde eles achavam que estava o inimigo, mas não tinha mais ninguém lá. Deus expulsou todos os inimigos antes deles chegarem, e eles puderam desfrutar de tudo aquilo que havia ali, que o Senhor havia preparado para eles. Assim também Deus fará com você. Deus te fará entender que os tempos difíceis para o mundo são tempos de oportunidades para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Aleluia! E eu quero finalizar, irmãos. Aleluia!
com Atos capítulo 5, versículo 38 e 39, rapidamente. Diz assim: portanto, nesse caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Sabe, irmãos, essa passagem depois você pode ler na sua casa, Atos 5, versículo 38 e 39. Quando os religiosos da nação de Israel se levantaram contra a igreja de Cristo, um homem cheio de discernimento de Deus, cheio de conhecimento de Deus, se levantou, um homem chamado Gamaliel. Ele se levantou e foi um instrumento de Deus para impedir que a igreja fosse ainda mais perseguida e fosse totalmente sufocada. Ele discerniu que aqueles tempos eram tempos novos para o povo de Israel, que Deus estava cumprindo a sua promessa e fazendo algo novo no meio do seu povo. Gamaliel entendeu o propósito de Deus e que contra ele não há quem possa prevalecer. Você precisa dizer: Senhor, eu preciso ter o mesmo discernimento que o Senhor deu para Gamaliel, para entender o tempo que eu estou vivendo, entender que ninguém pode impedir o teu propósito, Senhor. Gamaliel foi um homem usado por Deus para mostrar aos religiosos daquela época que a obra de Deus não é feita apenas por aquele que parece ser o mais capacitado, porque para o povo judeu, só os judeus poderiam pregar as boas novas, poderiam falar sobre Deus e mais ninguém, e apenas para o povo judeu. Mas Deus já havia decidido que o evangelho, que a graça, seria para todos aqueles, sendo judeus ou gentios, que se arrependessem e voltassem os seus corações para Deus. E Gamaliel discerniu essa verdade. E quando Gamaliel disse essas palavras, a Bíblia diz que os apóstolos, os discípulos do Senhor, estavam a ponto de serem mortos, destruídos, foram liberados. Somente disseram para eles: olha, só não fala nada não, tá? Para o povo não, fica quieto, tá? Mas pode ir embora. Aleluia. Ainda bem, irmãos, que os discípulos não pararam por causa da perseguição. E eu pergunto para cada um de nós nessa manhã: quando se levantar a perseguição, será que nós vamos parar? Será que nós vamos dizer: olha, vou ficar quieto agora, vou falar de Jesus para ninguém mais não, senão eu posso ser preso, eu posso ser morto, é melhor eu ficar quieto. Tempos difíceis virão, irmãos, mas quando nós discernimos em Deus, nós entendemos que os tempos que nós estamos vivendo e ainda viveremos são tempos para mostrar a verdade de Deus para o mundo. Deus deseja nos usar com a sabedoria e o entendimento necessário para mudar situações. Se não fosse a intervenção de Gamaliel naquele momento, a igreja do Senhor poderia ter sido destruída. É claro que Deus não permitiria isso, porque Deus já tinha um plano, mas era uma possibilidade. Simplesmente matar todos ali, talvez Deus levantasse outros, mas isso não aconteceu porque um homem entendeu, discerniu os tempos que ele estava vivendo. Este é um tempo de que cada um de nós possamos discernir os tempos. Tempos difíceis, mas tempos de oportunidades. Tempos difíceis, mas tempos da manifestação da glória de Deus. Tudo vai depender, sabe do quê? De Deus? Não. De nós. Da nossa postura. Da maneira como nós vamos encarar as coisas. A maneira como você está, a tua visão te mostra as coisas, é a maneira como Deus vai agir ou deixar de agir. Vamos ficar de pé nessa manhã, por favor. Aleluia. Eu gosto muito dessa passagem que nós lemos do profeta Elias, quando Elias desafiou o povo.
Se vocês acham que Baal é Deus, sigam Baal. Mas se vocês acham que Jeová é Deus, que Ele é o Senhor, a escolha é de vocês. A quem nós vamos escolher? Servir a Deus, ao Senhor, ou a um falso Deus, um falso Senhor? Eu sei que cada um de nós estamos aqui porque escolhemos ao verdadeiro Deus. Você está aqui porque você escolheu ao verdadeiro Deus. E Deus quer fazer de você um instrumento nesta terra, assim como Ele usou a vida de Noé para anunciar, através da vida dele, das suas atitudes, que o juízo de Deus viria, mas que também haveria salvação para aqueles que acreditassem nas palavras de Deus. Deus quer usar a nossa vida também nesses tempos, que possamos ser os instrumentos que Deus precisa para trabalhar nesta nação, nesta cidade de Maringá. Assim como os leprosos conseguiram enxergar um tempo de oportunidades, abra os seus olhos nesta manhã. O Senhor está dizendo: nem tudo está perdido, nem tudo vai ser destruído. Apenas abra os olhos espirituais e enxergue as oportunidades que eu estou colocando diante de você. O Senhor está falando especificamente com alguém nesta manhã, e o Senhor está dizendo: este não é tempo de destruição e morte, este é um tempo de oportunidades. É o meu Kairos para a sua vida. Eu, o Senhor, estou falando com você. Você me disse: Senhor, fala comigo. E o Senhor está te dizendo: é tempo de oportunidades. Creia, porque eu crio coisas novas para a sua vida. Eu, o Senhor, não minto. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Por isso, nesta manhã, estou falando com você. Tempos novos, direção de Deus, tempos de oportunidades, tempos de manifestação da minha glória sobre a sua vida, diz o Senhor. Apenas creia e confie que eu sou o mesmo Deus. Desde o dia que você me conheceu até hoje, eu não mudo nem mudarei. Eu sou o mesmo Deus.